Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante, e esse é o Além da Lei, um podcast criado em parceria com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. Por aqui eu trato das demandas e desafios dos profissionais do universo jurídico que diariamente são desafiados a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas ele também é feito pensando em você, que é de outra formação e que da mesma forma tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e por essa nova forma de viver a vida. Portanto, esse podcast é idealizado para agregar valor à sua vida e à sua carreira. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para silvia@silviazago.com.br ou então pelo LinkedIn ou Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago ADV. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que, de forma geral, têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. Olá, hoje eu quero começar esse episódio fazendo um convite. Sim, um convite para a gente alargar e expandir o nosso olhar. Porque quando a gente fala sobre mulheres no mercado de trabalho, especialmente sobre mulheres em posição de gestão, é muito comum que o discurso gire sempre em torno dos desafios, das dificuldades e das barreiras e dos vieses e das sobrecargas de todas nós. E sim, tudo isso existe. Mas seria ingênuo, imaturo ou até irresponsável a gente negar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sentido cada vez mais falta de um outro tipo de conversa. Uma conversa mais aberta e menos posicional, do tipo, essa é a minha verdade e ponto. Uma conversa que não nega as dificuldades, mas que também não fica prisioneira delas. Uma conversa que permita olhar para esses mesmos espaços de poder e de decisão com mais nuances e mais verdade, sem destacar, claro, a complexidade que envolve tudo isso. Porque nem tudo é tão ruim assim, por mais que pareça. Existem também potências, habilidades, competências que muitas mulheres desenvolvem justamente por transitarem nesses ambientes. E eu sou uma amostra viva disso. Existe um ganho silencioso que emerge, que surge por ocuparem posições de gestão, por precisarem ler cenários, pessoas, contextos com mais profundidade. Existem ganhos, existem aprendizados, existem formas muito próprias de liderar, de negociar, de tomar decisão e de sustentar relações profissionais ao longo do tempo. E é exatamente esse contraponto que a gente quer trazer aqui hoje do Além da Lei. Não para romantizar a gestão feminina, não para dizer que está tudo certo, tudo resolvido, porque a gente sabe que não está. Mas para ampliar o nosso campo de visão. Para sair do pensamento único e permitir um olhar mais inteiro sobre o que significa ser mulher em espaços de liderança. E para essa conversa, eu tenho o prazer de receber Ana Lúcia Reia, gestora jurídica da rede de supermercados Atacadão, que traz uma trajetória sólida, prática e profundamente conectada com a realidade corporativa. A nossa conversa de hoje é um convite à escuta de uma experiência real, sem filtros e sem discursos prontos. Uma conversa para quem ocupa ou deseja ocupar espaços de gestão
e quer entender que, apesar dos desafios, há também caminhos possíveis, ganhos concretos e muitas competências que se fortalecem nesse percurso e nessa jornada. Então, respira fundo, calibra o olhar e vem com a gente para essa conversa. Mas a pergunta que não quer calar: quem que é a doutora Ana Lúcia Reia? Onde vive? Do que se alimenta? Ana Lúcia Reia, head do Departamento Jurídico do Atacadão, formada pelo Mackenzie, MBA em Administração pela FGV, Gestão de Departamentos Jurídicos pelo INSPER, Compliance pela LEC, MBA em Gestão Estratégica de Atacado pela FIA. Coautora do livro Mulheres no Mercado Imobiliário. Eleita uma das executivas mais admiradas em 2024 e 2025 e é uma das fundadoras do Jurídico de Sais. Também é mentora de jovens mulheres da Universidade Zumbi dos Palmares, e isso para dizer o mínimo, eu juro. Doutora Ana Lúcia, seja muito, muito bem-vinda ao Além da Lei. É um prazer ter você aqui conosco. Silvia, que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu já te ouvi muitas vezes no carro, no trânsito, antes de dormir. Você já me acompanhou com seus podcasts por muitos lugares, então para mim é uma honra estar aqui. Gostei do que você falou, de que não seria uma conversa com discurso pronto, porque se tem uma pessoa que não é de discurso pronto, sou eu. Sou muito sincera, até sincericida às vezes. Bom, então vamos conversar essa prosa que promete ser muito boa. Ana, todo mundo fala que o mundo profissional, que o mercado é masculino, o que impacta diretamente na carreira das mulheres de múltiplas formas. Mas aí eu te pergunto, houve momentos em que você sentiu que o fato de você ser mulher abriu portas e não fechou portas? Nossa, essa pergunta é ótima, porque de verdade o mundo profissional é mais masculino. Tá mudando. E no meu mundo corporativo, acho que quem nos ouve aqui provavelmente é mais de escritório, acho que o escritório ainda é um pouco mais masculino. No mundo de empresas, os departamentos jurídicos, acho que hoje em dia são mais liderados por mulheres, parece que já passou da metade aí por uma pesquisa da revista Análise. Então, eu acho que no mundo corporativo, um departamento jurídico com mulheres abre portas. Por quê? Você, primeiro, traz uma bagagem de também mulher, profissional, mãe. E quando você chega no departamento e se permite ser uma pessoa inteira e não só estar ali como gestora jurídica, você cria empatia, você aproxima. O dia que eu cheguei no Atacadão, isso já aconteceu em outros trabalhos também, mas o dia que eu cheguei no Atacadão, eu fui me apresentar para as pessoas do departamento, para a minha equipe, tinha umas 15 pessoas, e eu falei, bom, pessoal, eu sou Ana Lúcia, mãe de 2 meninas, 2 adolescentes, casada há muitos anos com o mesmo marido, então eu tenho estresse diferente do que é aqui. Então nem todo dia que eu estiver, por exemplo, estressada, com cara fechada, hoje ela tá brava, é com a gente, nem sempre vai ser com vocês. Então eu trago uma bagagem, eu sou um ser humano, né? Então eu trago uma bagagem. E aí, logo depois disso, um coordenador, que é meu braço direito até hoje, falou assim, nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido alguém falar, a gente foi liderado por todos os meus 15 anos anteriores aqui por um homem, e ele nunca falou da vida dele pessoal. Então, interessante você falar isso. Você cria essa empatia, essa conexão, quando você se mostra um pouco vulnerável e diz que tem outras coisas. Além disso, eu acho que a gente tem um certo jeito, eu não posso falar meiguice, porque de meiga eu passo longe, mas um jogo de cintura um pouco mais flexível do que os homens. Então, isso me abre portas no mundo corporativo e sempre me abriu. Bom, sobre isso eu vou acrescentar um ponto. Além do jogo de cintura, da empatia, a gente tem uma coisa muito interessante que numa das empresas que eu trabalhei há uns 10 anos atrás era muito valorizado. Todos os cargos de gestão da empresa eram ocupados por mulheres. Por quê? Porque o dono da empresa falava que nós tínhamos visão holística, ou seja, visão sistêmica, ou seja, visão do todo. E isso faz toda a diferença quando a gente está falando de negócio. Não é só jurídico. Hoje o jurídico não pode mais ficar encapsulado. Tem que ter noção de negócio, tem que ter noção do todo. E isso a gente tem. Boa. Isso eu também percebo. E também acho que a gente tem uma questão do multitarefas,
sem também querer sempre repetir os mesmos padrões, o mesmo discurso, mas de verdade a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo que nos ajuda muito também a exercer os múltiplos papéis, né? Então eu acho que sim, são várias características que a mulher tem que ajuda e abre portas. Bom, em algum momento você percebeu que tinha chegado lá? Ou isso nunca ficou muito claro para você? E mais do que isso, o que é chegar lá para você? Essa pergunta não sei responder. Vamos lá. Porque eu não cheguei. Por isso que eu não sei responder. Mas vamos lá. Lógico, a primeira vez que eu recebi um cargo de gerente foi lá atrás na CIA. Meu primeiro mundo corporativo, como corporativo mesmo. Porque antes eu vim de escritório. Um dia eu fui de escritório. Há muito tempo atrás. Parece outra vida. Mas quando eu cheguei na CIA, eu comecei a performar muito bem, porque eu adorei aquele mundo. Primeiro que era o mundo da moda, né? E depois que era uma empresa muito boa de trabalhar. Então, e aquilo me encantou, e poder falar com pessoas de outras áreas, eu adorei aquilo tudo. Pergunta que não quer calar. Quem trabalha na CIA, uma advogada trabalhando na CIA, pode comprar brusinha mais barato? Sim, eu não sei se é assim ainda hoje, então espero que eu não tenha falado nada errado, mas na minha época tinha 20% de desconto, que é muito bom. Já é bom. Mas já vamos mandar currículo para esse papo. E foi uma das melhores empresas onde eu já trabalhei, tenho muito carinho por lá. E aí, quando eu entrei e vi como era gostoso trabalhar no mundo corporativo e tal, eu fui performando muito bem, e a minha chefe da época, a minha líder linda, querida, Lívia Azevedo, me promoveu para gerente. Então, esse momento, a primeira vez que você recebe uma gerência, você fala assim, cheguei lá. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente quer sempre mais, é uma coisa, não sei se são todos iguais, mas eu tenho uma coisa inquieta. E aí, puxa vida, mas então agora eu queria um pouco mais, enfim. Aí, o meu sonho sempre tinha sido ser head da área. Porque eu tinha sempre alguém em cima de mim, uma diretora e tal, que era do direito. Então, uma hora eu queria que a decisão fosse só minha. Hoje eu consegui. Cheguei no Atacadão como head, né? Então, eu que tomo as decisões jurídicas. Lógico que a gente tem sempre chefe. Mas eu posso desenhar as estratégias. Mas eu queria mais. Agora eu queria ser diretor. Aí, ó, ainda não chegou. Não cheguei. Não, a vida é um eterno crescendo, e tem que ser. Para motivar, né, para colocar a gente para frente. Mas me fala uma coisa, a gente sabe que a mulher desempenha vários papéis, você acabou de falar, né? As áreas frentes que a gente atua, as áreas camadas. Ora é profissional, ora é mãe, ora é esposa, conselheira, suporte familiar. E isso esgota e se exaure. E nesse caso, teve algum momento em que o cansaço não era só físico? Eu sei o que você está falando. Tem hora que não é só físico mesmo, é existencial o cansaço. Porque é um cansaço porque nunca chega. Tudo que você faz ainda é pouco, né? Então acho que isso ainda mais acho que com a chegada da idade, enfim, e depois passar pela adolescência dos filhos, e quando os filhos começam a nos questionar. O que é ótimo, porque eu aprendi muito com as duas críticas que eu tenho lá em casa, críticas de plantão, mas elas me ensinam demais. Então você tem todas essas questões de adolescência, de marido e tudo mais, e ainda cheguei no trabalho e ainda tem os jogos corporativos, e você tem a liderança para fazer da sua equipe. Você tem que motivar a equipe, mas você está cansada. Como é que faz, né? É uma energia, gasta muita energia também fazer os jogos corporativos, transitar por esse mundo, não é brincadeira. É uma típica cidadã da sociedade do cansaço. Exato. Então, você está falando aqui em jogos corporativos. O que são jogos corporativos? Eu não sei se tem uma definição para isso, né? Mas, então, você tem que ler o cenário, ver com quem você vai fazer alianças, quem você pode confiar genuinamente. Aí você erra no meio do caminho, confia demais em alguém que acaba te puxando o tapete. Então, aí você já sabe que você não pode ser mais assim, você tem que falar um pouco menos, mas também não tão menos que você pareça rancorosa. Então, e aí você tem que saber quem realmente pode te ajudar a chegar nos seus objetivos. Então, tem tudo isso. Tudo é um jogo. Então, assim, olha, você tem que ir mais para esse lado. Você tem que ser menos direta ou um pouco mais suave.
E isso tudo é o tempo todo, com cada departamento, com cada gestor, com cada diretor. Tem diretor, por exemplo, que não gosta que você fale direto com eles, tem que falar com alguém que seja num nível mais baixo. Cansa, né? Cansa. Esses jogos corporativos não são para amadores. Não são. Mas eu vejo muito isso, quando a pessoa entra numa empresa, num escritório. No início, eu acho que o grande decisão de sabedoria é ouvir mais do que falar. Porque a gente chega no lugar querendo mostrar trabalho, né? Como dizia minha avó, vassoura nova, né? Tem que mostrar trabalho. E a gente começa a falar. E nesses cenários, leitura de contextos, ouvir vale ouro. Ouvir o que está sendo dito, ouvir o que está sendo omitido. Você sabe que outro dia eu ouvi essa frase, né? Você sabe que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, né? Que é então para você ouvir mais e falar menos. Isso eu acho que eu falho muito. Eu falo demais e ouço menos do que eu deveria. Mas, nesse trabalho, eu tive uma experiência profissional muito ruim. Porque foi a primeira vez quando eu entrei numa empresa que eu fui a head antes do atacadão. Eu não fiz a leitura dos cenários. Eu entrei muito gerentona, querendo fazer exatamente o que você falou, a vassoura nova. E cheguei lá querendo mudar tudo. E eu via que a equipe, por exemplo, estava abraçando aquilo. Nossa, que legal! Nossa, fazia muito tempo que ninguém via e fazia isso. Nossa, vamos fazer. Então eu cheguei mudando tudo, mas eu não fiz a leitura dos cenários. E quando eu fui ver, eu tinha muita gente chateada comigo. E aí, enfim, não deu certo, foi uma experiência bem ruim. E eu saí muito mexida, demorou muito para eu melhorar minha autoestima de novo. Mas, entre um emprego e outro, né? Eu fui ler The First 90 Days. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro antes de começar um trabalho. E esse livro fala exatamente disso. Tudo que você faz. E ele dá passo a passo. Então, você chega, você vai ler o cenário, você vai ver quem são as pessoas chaves, quem conhece, sabe? E isso é bem o jogo corporativo, mas ele dá dicas bem práticas e objetivas. Recomendo muito a leitura. E me ajudou muito. Mas dessa vez, como eu queria acertar, eu li esse livro e fiquei muito consciente de que eu tinha que ouvir mais. E foi muito bom. Acho que realmente ouvir e prestar atenção no cenário muda tudo. Na pandemia, eu presenciei algumas situações inéditas de amigos e amigas que estavam muito tempo nas suas empresas, acomodados ali, e de repente entrou a pandemia, você podia mandar o seu currículo de casa, fazia as entrevistas de casa, e aí era a chance, a oportunidade que eles queriam, certo? Exato. E aí, 6 anos de empresa, 8 anos de empresa, e começaram a distribuir currículo no mercado. E conseguiram se recolocar, né? Eu tive amigos e amigas que pela primeira vez na vida não passaram da fase de experiência. Por quê? Porque não tiveram tempo de fazer leitura. Quem é que manda? Né? Quais são as panelinhas? Porque tem panelinhas, elas existem. Então não teve esse tempo de amadurecimento, de conhecimento, ou seja, não criou conexão, não conheceu as pessoas certas, as chaves certas para se virar. Resultado. Voltaram para o mercado. Mas aí eu te pergunto, Ana, você sente que com o passar do tempo a tolerância para jogos corporativos diminuiu? Diminuiu, Silvia, diminuiu. Eu tenho tentado controlar até a minha impaciência geral. A gente vai ficando impaciente com tudo. Eu não sei, a explosão hormonal que acho que a menopausa traz, ela impacta na vida como um todo. Agora, tem outro lado também da maturidade que melhora, mas enfim, sim, respondendo objetivamente a pergunta, diminui e a gente tem que tomar cuidado até para aquelas caras e bocas você não dar na cara que você tá, ai meu Deus, que coisa chata. Bom, eu já tenho uma outra visão sobre isso. Eu acho que com a maturidade a gente fica mais corajoso e a gente começa a colocar limites, começa a criar coragem e falar, olha, isso aqui faz sentido, isso daqui não faz sentido. Essa luta eu quero lutar, essa não quero lutar. Acho que é mais ou menos por aí. Mas então é isso, eu acho que você tem razão. Com a idade a gente vai ficando um pouco mais corajosa ou criando casca, né, pra ir por limites. Pode ser isso, e não a falta de paciência. Tem razão, acho que é um misto dos dois, é um combo. Na sua visão, a maturidade ela traz mais ganhos ou perdas no mundo corporativo e no mercado de trabalho?
Ganhos, com certeza ganhos. Que, primeiro, você fica mais expert em ler cenários. Né? Você já começa a perceber. Não cai tanto, não fala bobagem. Outra, começa a perceber que não precisa sofrer tanto, porque as coisas também se ajeitam. Então, por exemplo, vai ter uma fusão, vai ter não sei o quê. Ih, chegou um novo CFO. E aí, quando você é muito jovem, você sofre. Ih, ele vai começar a querer reinventar a roda, vai tudo de novo. Será que eu vou ter meu emprego? Basicamente, é um pouco isso. Então, eu acho que você assenta um pouco, né? E você fica mais tolerante também com o erro dos outros, que você também já errou bastante. Enfim, acho que a maturidade traz muitos ganhos. Bom, como o povo tá falando por aí, se a gente tá envelhecendo, a gente tá no lucro. Porque a outra alternativa parece que ela é essas coisas. Então me conta, em que momento você percebeu que o corpo começou a mudar? E se isso impactou também no seu trabalho? Nossa, gente, isso é uma maluquice que acontece, né? Eu acho que a gente tem certeza que a obra dele é divina, mas às vezes eu falo assim, puxa vida, sacanagem isso que ele fez, hein? Com a gente, porque é uma mudança muito abrupta e isso é muito cansativo, né? Então, toda essa revolução que traz é hormonal, então o negócio não é brincadeira, não. Bom, então vamos voltar pro corporativo, que é mais fácil, né? O que você diria para uma mulher que tá passando por isso e que acha que ela tá sozinha? Então, isso, olha, hoje em dia tem mais, né? Tenho visto bastante podcasts e até no LinkedIn, pessoas no LinkedIn falando de etarismo, e no Instagram, muito mulheres 40 a mais, e falando um pouco de menopausa. Então, esse assunto não é mais um tabu. Tabu não é. Mas sempre a mulher vai ser ou, tá de TPM, ou tá, não sei o quê. Esse estereótipo não dá pra fugir, né? Ou, deve estar na menopausa. Então, agora é uma nova coisa pra se falar da mulher, né? Então eu falo abertamente. Melhor falar do que parecer que você é uma pessoa que não presta atenção nas coisas. E você não está sozinha, todo mundo está na mesma. Mas tem solução, tem muita gente para conversar, tem muita coisa acontecendo. E você não está sozinha porque todo mundo vai passar por isso um dia, né? Então, melhor falar. Bom, a minha dica para quem está passando por isso é: não tome nenhuma decisão que vai impactar no resto da sua vida, nesse momento da sua vida. Espera passar, porque você não está no seu lugar comum, né, no seu lugar de conforto. Respira, vai no médico, reconhece que está assim e não tome decisões de grande impacto na sua vida. Interessante. Bom, pelo que você me contou, você nunca seguiu muito a cartilha da gestão. Aqueles feedbacks formais, reuniõezinhas de 15 minutos todo dia de manhã, reunião semanal. Como você definiria seu estilo de liderança? Eu não gosto mesmo. Nunca gostei que fizessem comigo. Eu acho que não precisa. Então, assim, minha liderança é que também parece um chavão, né? Mas de verdade, como isso a minha equipe vai ouvir, eles podem dizer depois nos seus comentários lá se for mentira. Mas a minha porta tá aberta o tempo inteiro. Tem dia que eu até falo assim, acho que eu vou pôr uma plaquinha hoje, não me perturbe. Eu não me conceito. Não disturbe. O dia inteiro, pessoas entrando, doutora, só uma coisinha, né? Então eles têm essa liberdade de falar comigo o tempo todo e me perguntar, vamos por aqui ou vou por ali? Tudo bem se eu fizer assim? Tudo bem. Então, é uma gestão muito próxima. Então eu tenho uma equipe que é muito grata. Desde que eu entrei, eu consegui fazer acertos de salário, ou meritocracia, ou uma promoção para todo mundo lá. Tirar a desigualdade. Tinha gente que tinha um homem e uma mulher que entraram no mesmo momento, com a mesma experiência, com a mesma idade, e ele já era advogado e ela auxiliar. Então, eu alinhei isso. Então, isso cria equipe muito comprometida, porque sabe que você está olhando por eles, então eles retribuem. Então, acho que é esse o estilo de gestão. Bom, você falou do caso dos dois profissionais, um homem e uma mulher. Então, me fala, você acha mais fácil lidar com homem ou com mulher? E mais do que isso, como é que você lida com equipes multigeracionais? Eu gosto, sabia? Eu tenho gostado. Então, primeiro, os mais novos, né? Eu tenho uma geração Z em casa que é muito boa. Então, assim, não tem essa coisa de toda geração Z não gosta de trabalhar. Deve existir gente assim, existe gente boa e ruim em qualquer idade. Então, então estereotiparam num nível e eles trazem ideia. Essa equitação deles é boa. Tem hora que você fala assim, calma, para, sossega, não dá pra fazer tudo isso que você quer, então calma, sossega. Nem tudo tem um propósito, é porque é.
E, por outro lado, os mais velhos, né? Eu trabalho com uma pessoa lá na minha equipe que é a paz, a serenidade, sabe? Tudo vai dar certo. Também é bom. Então, é bom dos dois lados, né? Contraponto. E agora, homens e mulheres, eu não tenho uma preferência, mas eu sei que não dá pra trabalhar só com mulher. Não gosto. Geralmente, o homem tem um pouquinho mais de objetividade, na minha opinião. Então, equilibra um pouco essa coisa holística da mulher que pensa em tudo que até, né? Deu pra entender? Deu para entender, sim. Então, com essa bagagem toda, me conta, como é que você está compartilhando, como é que você está ajudando outras mulheres no mercado? A mentoria é uma das coisas, né? Acho que ser mentor é muito legal. A gente aprende também, não só ensina. E eu falo muito como se posicionar, né? Enfim, eu apoio muitas meninas do meu departamento e mostrando que dá para fazer, que dá. A gente vai se sentir em dívida muitas vezes, porque você tá, por exemplo, num momento super dedicado ao trabalho, e aí em casa você tá um pouco mais ausente, sim, mas aí depois você compensa, então é sempre muito conversando e fazendo isso que eu falei, né? Quando eu tô vendo uma situação de diferença, eu não deixo acontecer, vamos tentar remediar isso. Tô numa reunião e tô vendo que a menina tá tentando falar e não consegue chegar, não consegue entrar. Vamos ouvir o que ela tem pra falar? Pera um pouquinho. É assim que eu vou tentando ajudar, que é pra dar voz. Não, mas então vamos ouvir a ideia dela agora? Não, então vamos fazer o projeto. A gente já fez o seu, agora vamos fazer o projeto dela? É assim que eu tento. Mas eu não tenho uma bandeira, não fico com... Porque tem homens que trabalham muito bem e tem mulheres que trabalham muito bem. Mas, de forma geral, quando você vê a necessidade e a oportunidade, você está estendendo a mão. Estendendo a mão sempre. Estendendo a mão. Bom, por fim, porque isso aqui tem que uma hora acabar, né? A gente ficaria ouvindo ela aqui por horas e mais horas, né? Mas o podcast tem o seu horário também. Então, eu queria ouvir de você, depois de tudo que a gente ouviu, que mensagem você gostaria de deixar para advogadas que estão nos ouvindo e que almejam posições de gestão? Continue, seja resiliente, faça o curso da Silvia, gostou? De negociação, não, porque é muito importante, é uma habilidade que você precisa ter, sem dúvida, porque você vai negociar o tempo todo, desde o seu salário, ao salário da equipe, a um headcount a mais, e ter certeza que dá para conciliar. A gente vai ter sentimento de estar sempre devendo? Vai, acho que é uma coisa bem feminina, porque a gente tem, como a gente tem essa coisa de cuidar, e a gente sabe que no fundo, a casa gira bem quando a gente tá bem, então você vai ter sempre esse sentimento de dever, né? Porque você tá indo muito bem no trabalho, você tá devendo em casa. Você tá muito bem em casa, talvez eu pudesse estar mais dedicado ao trabalho. Mas dá para fazer as duas coisas, e no final, aí um dia você vê filha ou alguém seguindo os teus passos e indo no mesmo caminho e sabendo negociar e falando, nossa, mãe, hoje eu lembrei tanto do que você me falou e consegui reverter uma situação. E aí você fala assim, até que eu não tô devendo tanto lá em casa. Então dá para fazer e as mulheres contribuem demais para o mercado de trabalho e deixam ele menos bruto e mais, enfim, mais sensível talvez seja a palavra, embora pareça meio piegas, mas essa sensibilidade que a gente tem ajuda em tudo, inclusive numa gestão de departamento. Então, sim, mulheres, aqui tem 2 gestoras falando com vocês, falando que sim, é possível. Bom, antes dos agradecimentos, se o pessoal quiser te seguir nas redes sociais, como te encontram por lá? No meu LinkedIn é Ana Lúcia Rea, tudo juntinho. Perfeito. Então, agora só me resta agradecer. Ana, muito obrigada por dividir com a gente um pouco muito dessa bagagem que você tem para nos entregar aqui. Eu que te agradeço, foi muito bom. Bom, então, desejo que continue a crescer, influenciar e transformar os espaços de trabalho que você ocupa. Gente, para terminar, quero deixar com vocês um pensamento do Clayton Christensen, que faleceu lá em 2020 e que era conhecido como o gigante de Harvard, porque ele desenvolveu a teoria da economia disruptiva. E ele disse o seguinte: a maior motivação do ser humano, diferente do que muitos imaginam, não é o dinheiro, a fama ou o poder,
mas sim o privilégio de aprender, de assumir responsabilidades, contribuir e ser reconhecido por isso. Assim, a gestão, quando bem direcionada, pode ser a mais elevada e enobrecedora de todas as nossas aspirações. E por hoje é só, pessoal. Lembrando, o podcast Entre Linhas e Leis, conduzido pelo Dr. Eric Ciconelli, está no ar e está imperdível. Para os cinéfilos de plantão, a série Cine Direito você encontra no canal da ESA no YouTube. E lembrando também que agora o Além da Lei também tem um canal no YouTube, o Além da Lei, Negociação e Carreiras. Então, se inscreva no canal. E se você gostou desse episódio, ouça de novo. Mas se você gostou muito, compartilha com um amigo. Abraço, saúde e até o próximo podcast.